Hora da gente falar sobre saúde. Hoje é dia do quadro Fala Doutor. Então, produção, por favor, roda a vinheta. Olhe, um tumor cerebral ou qualquer outro tipo de comorbidade relacionada ao cérebro é motivo de muita insegurança e também dúvidas. Afinal, esse é o órgão mais sensível do corpo humano, responsável por decidir e controlar praticamente todas as ações do corpo. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, ocorrências de caráter oncológico no sistema nervoso central representam um pouco mais de 1% dos casos de tumores malignos no mundo. Porém, o índice de mortalidade é considerado alto pela entidade. Para falar sobre o assunto e tirar as dúvidas de você, telespectador, eu recebo ao vivo aqui no estúdio o diretor técnico do Hospital de Cirurgia e do Hospital de Urgência Governador João Alves Filho, o médico neurocirurgião, o Dr. Hilton Moraes. Dr. Hilton, muito bom dia para o senhor, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no Balanço Geral Manhã. Peço para que o senhor já fique à vontade com a gente. Enfim, é um prazer. Obrigado. Eu não sou diretor técnico do Hospital João Alves Filho, não. Eu sou só neurocirurgião daquela instituição também. Mas está em atividade por lá também. Também estou ajudando a salvar vidas, o que é muito importante. Com certeza. Perfeito. Nós temos perguntas dos nossos telespectadores sobre o assunto, perguntas que vão aparecer aqui no telão para a gente e a gente vai acompanhar a partir de agora para que a gente possa esclarecer as dúvidas. Vamos à primeira. Bom dia, meu nome é Girleide Carvalho Cruz. Eu gostaria de saber que uma pancada forte causa tumor na cabeça. A pancada forte na cabeça causa um tumor. Perfeito. Ela está perguntando se uma pancada pode gerar um tumor, né? Essa pergunta é muito frequente, né? As pessoas, inclusive as pessoas que são diagnosticadas com tumores cerebrais, elas sempre perguntam, o que foi que causou isso? Será que foi uma pancada que eu tomei há anos atrás? Não. Os traumas, eles não têm uma relação com o aparecimento de tumores cerebrais, de neoplasias cerebrais. Porque as neoplasias, elas são formadas ou por uma anomalia genética, por isso que são comuns e acontecem em crianças, ou por uma anomalia na célula causada pelo meio ambiente. Então, pessoa que fuma agride as células, as pessoas que ingerem ou estão em contato com cancerígenos, com produtos químicos que conseguem fazer essa mutação no DNA das células e essas células vão começar a se reproduzir de uma forma anômala. Então não se tem relato de que um trauma, uma lesão causada por um trauma, seja a origem de tumores cerebrais ou tumores em qualquer outra região. Mas isso não quer dizer que o trauma não seja uma preocupação, né, doutor? Não, o trauma é a maior causa de morte no Brasil. Então, infelizmente, principalmente por motociclistas. Então, que não usam capacete ou que dirigem de forma irresponsável ou dirigem alcoolizados. A principal causa de atendimentos nos hospitais públicos do país é o acidente automobilístico de motocicleta e também uma das principais causas de morte. Por isso que a gente reforça a prudência no trânsito e também a importância do uso do capacete. É sempre importante dizer. Sim, é muito difícil você chegar a um paciente com trauma craniano e ele está com capacete. Quando acontece, a gente toma um susto e pergunta como era o capacete. Porque às vezes usam aquele capacete que não é o recomendado, aquele que cobre só a parte superior, não é aquele capacete que encaixa toda a cabeça, ou um capacete de má qualidade. Então, geralmente está associado aí a esses traumas com a pessoa que usou o capacete. Perfeito, está mais do que claro. Vamos a mais uma pergunta que aparece aqui em nosso telão, sempre perguntas dos nossos telespectadores. Vamos ouvir. Bom dia, doutor. Meu nome é Marcelo e eu gostaria de saber quais são as doenças com mais frequência aí no seu consultório. Perfeito. Bem, para o neurocirurgião, as patologias mais frequentemente que nós tratamos são, primeiro, as doenças da coluna vertebral. As doenças da coluna vertebral são também uma área de atuação do neurocirurgião. Por quê? Porque a medula e os nervos saem da coluna vertebral. Então, nós tratamos, o neurocirurgião ele trata do sistema nervoso central e periférico e das estruturas que envolvem. Então, a coluna vertebral é um campo de atuação do neurocirurgião. O crânio também é um campo de atuação do neurocirurgião. Apesar de ser osso,
é o neurocirurgião que trata. Então, o que é mais frequente são as doenças da coluna vertebral. É muito frequente também para o meu consultório, que sou neurocirurgião pediátrico, a hidrocefalia. Hidrocefalia é muito frequente na idade menor. E traumas, né, são frequentes também, e os tumores cerebrais. Aneurismas, malformações arteriovenosas, esses são os campos de atuação. Para todos esses casos que o senhor cita, existem tratamentos possíveis, pelo menos paliativos, né, doutor? Veja, um dos primeiros traumas de quem estuda medicina é saber que poucas coisas têm cura. Nós tentamos tratar a imensa maioria. Algumas coisas, inclusive, não têm tratamento. Algumas patologias não têm tratamento. Então, infelizmente, às vezes chegam pacientes para a gente com um tumor difuso, infiltrativo, e que a gente não tem uma possibilidade cirúrgica para esse paciente. E aí a opção é uma quimioterapia redutora. Então, mas a imensa maioria a gente consegue sim dar alguma assistência e diminuir o sofrimento do paciente. Deixa eu fazer uma pergunta pessoal para o senhor, né? Pessoal dentro do seu campo profissional, obviamente. Quantos anos o senhor tem de atuação já na área de neurocirurgia? Eu tenho 26 anos de formado e tenho 22 anos de neurocirurgião. Fiz essa pergunta para emendar outra dentro do contexto do seguinte, porque eu imagino que especialmente na sua área, em todas as áreas da medicina, mas especialmente na sua, o uso da tecnologia, né, dos mecanismos cirúrgicos é muito importante. Ao longo desses pouco mais de 20 anos, 22 anos de neurocirurgia, o senhor acredita que a evolução tecnológica tem ajudado a salvar mais vidas? Como é que o senhor faz essa análise? Sim, a neurocirurgia é um campo da medicina que usa muita tecnologia. Então, nós usamos tecnologia como tomografias computadorizadas, que é o exame, né, frequente e comum para o neurocirurgião, ressonância magnética. A ressonância magnética é um exame que está envolto com muita tecnologia física. E durante a cirurgia também. Então, a gente viu nesses anos aí meus de atuação, desde estudante, residente e depois como neurocirurgião, a progressão da tecnologia. Então, a gente trabalha com microscópios potentes, porque a gente atua em áreas muito delicadas, então são microscópios potentes. Nós temos tecnologia de identificação dos tumores, onde estão localizados, que é a neuronavegação. Nós temos monitorização intraoperatória, então durante a cirurgia o paciente é todo monitorizado, todo o funcionamento do cérebro, dos principais feixes cerebrais é monitorizado. Hoje nós operamos em alguns casos com o paciente acordado. Então, também houve uma grande evolução da tecnologia da anestesiologia, a anestesia, que era uma coisa que as pessoas tinham muito medo no passado. Né? Alguém morreu durante o procedimento anestésico, hoje evoluiu com grande qualidade, então a possibilidade da morte durante o procedimento anestésico é muito, muito pequena, porque o paciente é todo monitorizado. Então, toda essa carga de tecnologia, seja ela física, química, mecânica, foi incorporada à medicina e principalmente à neurocirurgia. Isso ajudou bastante para que nós possamos tratar cada vez mais pessoas e com melhor qualidade. Perfeito, que a gente continue evoluindo, né? Vamos a mais uma pergunta que chega aqui para a gente. Podemos ver. Bom dia, meu nome é Ana Paula. É verdade que os tumores parecem mais de criança? Interessante. Não é verdade. Felizmente, né? Felizmente. Infelizmente, os tumores mais frequentes ainda são metástases cerebrais, os tumores do sistema nervoso central. Então, são tumores que o paciente tem, por exemplo, muito frequentemente, um tumor de pulmão causado, na sua imensa maioria, pelo fumo. E aí esse tumor de pulmão cresce e começa a migrar pela circulação e vai para o cérebro. Ou tumores de outras regiões, tumores intestinais, tumores melanomas, e aí dão metástases. E também dos tumores próprios do sistema nervoso central, das células cerebrais, são mais frequentes em adultos do que crianças. Perfeito, então não é verdadeira essa informação, bom que se frie, está esclarecido. Vamos a mais uma pergunta chegando para a gente aqui, nossos telespectadores interessados sobre o tema, vamos ouvir. Bom dia, meu nome é Carlos, gostaria de saber se o cisto cerebral pode comprometer a locomoção. Uma boa pergunta. O que é um cisto?
O cisto é uma coleção de líquido envolto por uma membrana. Então nós temos cistos que são benignos, nós temos pacientes que têm cistos, então eu posso ter, qualquer pessoa pode ter um cisto, nem saber disso, porque não está dando sintoma. E às vezes faz uma tomografia, porque bateu a cabeça e encontra aquele cisto lá e não precisa, na imensa maioria dos casos, ser abordado. E nós temos cistos associados a tumores. Então as pessoas confundem muito isso. Então muitas vezes a gente fala, o senhor tem um cisto dentro do cérebro. É um câncer, é um tumor. Não, nem todo cisto é tumor. Então alguns tumores são císticos, eles acumulam líquido dentro deles, mas são tumores, são neoplasias que vão continuar crescendo. Outros cistos são erros durante a formação do cérebro, do sistema nervoso central, que começam a acumular líquido e, em alguns casos, eles começam a crescer e comprimir o cérebro. Outros casos, eles são estáveis. Então, eu tenho vários pacientes que são só acompanhados durante a vida para que a gente veja se esse cisto cresceu, se ele modificou alguma coisa, mas são benignos. A princípio, então, não há nenhum comprometimento neurológico? Não. Na verdade, a gente trata o sintoma. Então, o paciente, quando ele chega a um sintoma, e a gente vai avaliar o que está causando esse sintoma. E a gente faz os exames e aí identifica que tem um cisto. Será que é esse cisto que está causando o sintoma? Então, frequentemente também acontece esse tipo de problema. Um paciente que chega, passou por um outro profissional, e aí o outro profissional diz, não, esse cisto aqui é a causa do seu sintoma. E aí vem ouvir uma segunda opinião e a gente avalia mais profundamente e diz, não, veja, você tem esse cisto não está causando nenhuma compressão no seu cérebro, ou não está causando nenhuma lesão no seu cérebro, e esse sintoma não é causado pelo cisto. Então, se tirar o cisto, não vai mudar o sintoma e você ainda foi submetido a uma cirurgia. Que toda cirurgia neurológica, ela é potencialmente invasiva, né, doutor? É muito delicada. Nós temos alguns procedimentos que são menos invasivos. Por exemplo, nós temos cirurgias que são endoscópicas. A gente só faz um furinho no crânio e entra com endoscópio, né, fino, e aí faz alguns procedimentos. Nós temos cirurgias que são intervencionistas radiológicas. Então, nós entramos com catéteres, né, pelas veias, uma veia da perna aqui, nós entramos com catéter e aí nós chegamos até o cérebro e fazemos algumas intervenções sem precisar abrir o crânio. Por exemplo, no caso de aneurismas cerebrais, a gente vai colocando lá e fechando aquele aneurisma por um catéter que entra, na verdade, pela artéria femoral. Perfeito, muito bom. Mais uma pergunta chegando pra gente. Vamos ao nosso telão, são os nossos telespectadores. Que bom ter essa participação, hein? Vamos ver. Doutor, bom dia. Meu nome é Inês Silva. Eu quero saber se vômito e dor de cabeça são sintomas de um tumor. Vômitos e dores de cabeça são sintomas muito frequentes, né? Quem não teve, a gente sempre brinca, né? Tem algumas pessoas que disseram, eu nunca tive uma dor de cabeça. A gente pensa, não, talvez você já teve e não lembra. Porque é muito difícil a pessoa não ter tido durante toda a sua vida uma dor de cabeça. Então, é um dos sintomas mais frequentes que existem. Vômito também é muito frequente. Então, a dor de cabeça, ela tem inúmeras causas. A enxaqueca, por exemplo, que é uma síndrome de dor de cabeça frequente, que volta em vários momentos da vida. Então, na imensa maioria dos casos, a dor de cabeça não é causada por tumores. Menos de 1%, menos de 0,5% é causado por tumores. O vômito também, tem vômitos por várias causas, principalmente gastrointestinais. Enjoo, problemas gástricos, problemas intestinais. Então, a imensa maioria das causas dos vômitos são gastrointestinais. No caso, dor de cabeça junto com vômito, também, na imensa maioria dos casos, não é causado por tumor. É causado, na imensa maioria dos casos, por enxaqueca. As pessoas que têm síndromes enxaquecosas, eles têm enjoo, náusea e algumas chegam a vomitar. Quando é que a pessoa deve se preocupar? Dor de cabeça progressiva, persistente, durante alguns dias, associados a vômitos persistentes, aí deve sim ser submetido a avaliação por um neurocirurgião ou por um neurologista. Doutor, uma dúvida. O uso de ansiolíticos, ele pode causar algum tipo de prejuízo neurológico, algum tipo de problema nesse sentido? Como é que funciona? Esse é um problema que os vários centros médicos vêm discutindo. Depois da pandemia, nossa sociedade ela vem evoluindo com vários distúrbios psiquiátricos, ansiedade, depressão, e esses distúrbios psiquiátricos, na imensa maioria dos casos, devem ser tratados com outras técnicas que não técnicas medicamentosas. A gente sempre separa
a técnica medicamentosa para a última opção, ou um uso medicamentoso temporário, porque todo medicamento ele tem o seu efeito colateral. As pessoas usam muito frequentemente ansiolíticos, porque conseguem comprar, aí pedem a receita e o médico dá a receita sem nem saber direito o caso do paciente. E a gente sabe que o uso prolongado, ele causa não somente dependência, mas já tem estudos que mostram que causam demência. Então tem pessoas, eu conheço vários pacientes que chegam no consultório dizendo, não, eu só durmo se tomar tal medicamento, estou viciado nesse medicamento, e essas pessoas vão ter uma grande chance de apresentar demência no futuro. E o que a gente faz? A gente começa a tirar essa dependência. Recentemente, uma paciente chegou, até ela teve comigo recentemente, e disse, olha, eu já estou agora, eu estava tomando 10 miligramas, eu estou tomando agora 1 miligrama. Então está tirando devagarzinho e sem prejuízo para o sono dela. Perfeito. Vamos a mais uma pergunta chegando aqui para a gente, são os nossos telespectadores, pois não. Bom dia, meu nome é Denis Barreto e gostaria de saber do doutor qual a orientação que ele dá para os pais que descobrem uma doença grave em seu filho. É isso que eu queria saber. Bem, uma doença grave no sistema nervoso central, primeiro, pelo que eu entendi, ele já provavelmente já descobriu a doença qual é, né? Então, seja um tumor cerebral, seja uma malformação arteriovenosa. Então, o que eu recomendo sempre é procurar bons profissionais, né? Saber se esse profissional ele realmente é o que ele diz que é. Então, infelizmente, no Brasil, tem pessoas que dizem, sou neurocirurgião e não é neurocirurgião. O Conselho Federal de Medicina, ele colocou uma ferramenta na internet que chama Busca Médico. Que você coloca lá o nome, meu nome. Se colocar meu nome lá, colocar Estado Sergipe, vai aparecer minha foto, vai aparecer o que eu sou especialista, porque eu só posso dizer que sou neurocirurgião, porque eu tenho a titulação e sou registrado no Conselho Federal de Medicina, aqui pelo Conselho Regional de Medicina. Então, procurar um bom profissional e sempre ouvir outra opinião. Nunca é demais. Tem pacientes que sempre perguntam, doutor, o senhor se incomoda se eu for ouvir outro profissional? De jeito nenhum. Vá ouvir, eu acho que é uma decisão complexa, né? Operar o cérebro, operar a cabeça ou a coluna é algo delicado, tem riscos de complicações, então é sempre estar confiante no profissional, ouvir outros profissionais e fazer todas as perguntas. Tem paciente que pergunta, doutor, se se incomoda se eu fizer mais uma pergunta? Não, faça todas as perguntas que quiser. O momento de perguntar é agora. É melhor que pergunte no consultório do que vá para o Google e aí tenha informações que não são reais ou que ele não consegue entender e que vai complicar muito mais. Perfeito. Então a recomendação nesse caso aqui é procurar um médico de confiança e seguir as recomendações. E ouvir outras opiniões também. Outras opiniões também. Perfeito. Temos mais uma pergunta chegando aqui para a gente. Vamos ouvir. Bom dia, doutor. Meu nome é Carla e gostaria de saber como os pais devem ficar atentos para as doenças neurológicas em crianças. Excelente pergunta. Numa criança, o que é que a gente deve sempre atentar? Primeiro, a criança ela tem várias fases da vida de mudança neurológica. Então, a criança antes não anda, antes não fala, né? Depois ela começa a falar pouco, depois ela começa a andar um pouco. Então, sempre existe uma progressão. O que é importante sempre? Observar. Meu filho, ele está evoluindo, ele está progredindo. Ele progride como as outras crianças. Lógico que não precisa, eu tenho um filho que andou com 1 ano, esse aqui já passou 1 ano e 1 dia e não está andando. Não, não é bem assim, é uma faixa. O meu filho mais velho andou com 1 ano e 1 dia. A minha filha andou com 1 ano e 2 meses. Então isso é variável. Agora, andar com 2 anos já começa, né, a ter alguma preocupação. Então, a criança está evoluindo. Ela evolui como as crianças da idade dela. Ela estava evoluindo e começou a involuir, começou a piorar. Então ela começou a caminhar, aí depois começa a ter dificuldade para caminhar. Então isso é preocupante. Dor de cabeça frequente em criança, né? Então assim, dor de cabeça, criança também tem dor de cabeça. A criança passa o dia inteiro brincando no sol, e aí chega em casa, uma dorzinha de cabeça, a luminosidade, o cansaço pode causar. Mas a criança todo dia está reclamando de cabeça, reclamando de cabeça prostrada. Criança que não está brincando, sorrindo,
né, tem que ter alguma atenção. E outra, fraqueza no braço, fraqueza na perna, caminhando com dificuldade, dificuldade em ouvir, dificuldade em enxergar, sempre tem que passar por uma avaliação médica. Doutor, eu queria emendar essa pergunta falando também sobre a situação do adulto. Por exemplo, tem pessoas que eu vejo se queixar todos os dias está com enxaqueca, né? Tem pessoas que todos os dias estão com enxaqueca e se queixam daquilo ali, tem alguns transtornos, às vezes até ficam nauseadas, aquela coisa toda. E dentro desse contexto eu pergunto, eu imagino que uma pessoa dessa, que passa por isso, deve procurar o neurocirurgião. Mas em que outras situações, no caso do adulto, né? Quais são os sinais que o adulto deve ficar atento? Bem, enxaqueca é uma das doenças mais frequentes no mundo. A enxaqueca geralmente é tratada pelo neurologista, né? Qual a diferença do neurocirurgião e do neurologista? O neurologista trata sem cirurgia, o neurocirurgião trata com cirurgia. Então, alguns até chamam de neurologista cirúrgico. Então, por exemplo, o neurocirurgião trata de tumores, aneurismas, hidrocefalia, traumas. O neurologista trata de Alzheimer, demência, epilepsia, cefaleia, dor de cabeça, enxaqueca. Então, a enxaqueca, na imensa maioria dos casos, a gente consegue tratar de uma forma mais fácil. Então, por exemplo, mudando hábitos, mudando alguns alimentos acabam causando enxaqueca, com medicamentos, né, medicamentos simples. Agora, alguns pacientes têm uma enxaqueca mais complexa. É tanto que dentro da neurologia, nós temos uma subespecialidade chamada cefaliatra, que é o neurologista especialista em dor de cabeça, que aí ele vai tratar desses pacientes mais complexos. Tem pacientes que precisam de medicamentos mais complexos, mais modernos, né? Então, essa é uma diferença. Mas no adulto, o que é que deve se preocupar para procurar um neurocirurgião? A primeira mais frequente de todas é dor na coluna com irradiação para a perna, para o braço, com fraqueza na perna, fraqueza no braço. Dor de cabeça sem um diagnóstico ainda, uma dor de cabeça persistente, progressiva, paciente que tem tontura, crise epilética que nunca foi investigada. Toda crise epilética, nós sabemos que tem a epilepsia. Mas também os tumores podem causar crises epiléticas. Então, sim, o paciente tem uma crise epilética, nunca foi investigado, ele não tem nenhum diagnóstico, ele tem que fazer uma investigação para saber se não seria um tumor cerebral, um cisto ou alguma lesão. Também diminuição da audição progressiva, rápida, da visão. Lembre que o sistema nervoso central controla tudo isso. Dificuldade de fala, dificuldade de mobilização, tudo isso chama atenção e deve ser investigado. Perfeito. Dr. Hilton, queremos muito agradecer a sua presença aqui. Eu sei que o senhor acorda cedo todos os dias, mas neste dia especificamente está aqui cedinho com a gente, amanhecendo o dia, trazendo informações para todos que estão acordando agora aqui no Balanço Geral Manhã. Muito obrigado. Foi muito bacana ter o senhor aqui e muito esclarecedor também. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho espaços como esse sempre muito oportunos, porque a gente tem que diminuir um pouco essa necessidade do paciente procurar informação em canais inadequados, como, por exemplo, Google e internet, porque a informação não vem correta e não vem adequada, ele muitas vezes não entende o que está ali. Então, é sempre bom conversar com o médico. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor. Bom final de semana para o senhor. Viu? Até a próxima.